Aleluia. Vou deixar você sentar, tá bom? Aleluia. Pode sentar, querido. Deus tem milagres para nós. Quando? Todo dia. Todo dia. Aleluia. Esse Deus quer trazer sinais. Esse final de ano tem que ser o melhor final de ano da sua vida. Você acredita nessa verdade? É uma verdade. Se você não quiser, tudo bem, mas se você acreditar, você recebe. Assume aquilo que Deus tem preparado para você. Eu coloquei como tema hoje, viver para realizar. Diga, viver para realizar. Quando Deus olha para você, Ele olha para um filho. Quando você olha para aquele filho que você tem em casa, ou né, para quem tem, a gente já olha para ele sonhando com o que ele vai ser, não é assim? A gente olha e fala, não, esse menino tem característica de vendedor, não, esse aqui tem característica de isso, daquilo. Você vai dando conotação para ele, administrativo, sei lá, alguma coisa que você acha que ele vai ser, engenheiro, mecânico, de repente vai trabalhar em alguma coisa, você já começa a configurar na sua mente. Eu imagino Deus com a criação, cada filho, cada um que vai sendo gerado, esse vai me amar muito, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele vai te colocando dentro de alguma característica, de algum sonho, de alguma projeção. É por isso que diz que nós temos dons que são naturais, e aí nós pegamos esses dons naturais, somamos os dons espirituais, que é para aquele que deseja e busca, e aí as coisas fazem ou se tornam totalmente diferentes, fortes, né? São estruturas, e muitas vezes as pessoas não percebem isso. Você já nasce com alguns dons naturais, eles só precisam ser acrescentados dos espirituais. Mas espera aí, dons naturais? Deus já conhece você. Deus já conhece você desde o ventre da sua mãe. Quando Ele formou você ali, Ele já tinha um projeto. Esse eu gostaria que ele fosse um pregador da palavra. Esse eu gostaria que ele fosse o provedor da minha casa. Ah, apóstolo, é melhor ser o provedor do que ser o ministrador da palavra? Depende da característica de cada um. Tem gente que gosta de trabalhar, sei lá, em medicina. Tem gente que gosta de trabalhar em escritório ou na rua, em vendas. Aí essas são características para algumas pessoas. Eu já trabalhei num lado e hoje fico dentro da igreja, né, como líder espiritual. E eu falo para você, eu conheci muita coisa boa, muita coisa assim bacana, muitos lugares assim realmente dignos de bater palma e de ficar de olhinho cheio, né? Só que eu nunca conheci os milagres que Deus faz como Ele faz. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas. Esse sistema que aconteceu hoje aqui, o testemunho da pessoa ter uma dívida enorme e de repente Deus ir lá e ajudar e restaurar a dívida toda e colocar a pessoa num alto retiro. E você fala assim, isso tocou em você? Tocou, por quê? Porque eu vi pessoas que não eram médicos curando, eu vi pessoas que não eram advogados trazendo causas da justiça com resolução, eu vi pessoas que de repente tinham uma amargura, uma tristeza e receberam paz e alegria no coração. E aí quando você olha para isso, você fala assim, olha o que Deus tem para colocar na vida daquele que quer, daquele que crê. Quantas coisas Deus pode fazer. Então à medida que nós entramos no caminho do Senhor, nós aprendemos a viver para realizar alguma coisa com Deus. Quando você realiza com homens, a Bíblia diz assim que nós não devemos confiar em homens, mas não quer dizer que eu não confie nas pessoas, mas o ser humano por natureza, ele é frágil, ele tem dificuldades. Você já pensou, se ao invés de Deus confiar em Jesus, ir para a cruz e salvar cada um de nós, Ele chamasse Judas? Não pôde nem confiar a sacola de dinheiro para ele, que ele acabou com a sacola. Imagina se Judas chegasse no fim, ele ia falar o quê? O quê? Eu ir para a cruz? Espera aí que eu já estou entregando logo esses 11 discípulos de Jesus, eu entrego todos eles, dou endereço, dou nome, CPF, entrego tudo. Para quê? Para se livrar. Então, o ser humano por natureza, ele é frágil.
ele só se torna forte quando ele se agarra em Deus, porque aí eu posso dizer, eu não vivo mais, mas aí entra uma coragem sobrenatural, aí entra uma dedicação diferenciada, e aí as coisas começam a tomar outro rumo. Então é muito importante a gente entender isso, como o Senhor espera que você cresça dentro daquilo que é a verdade dele, conhecer a Deus, conhecer o seu poder, conhecer o seu amor e viver a sua realização. Nós precisamos dar esse espaço, abrir esse espaço para que o Senhor possa trabalhar em nós. Aqui na primeira epístola de João, capítulo 5, fala assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, esses são 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e que para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. No 18 fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quando você ouve essa palavra, você começa a identificar quem é Jesus, ou por que Jesus. Então nós precisamos começar, primeiro de tudo, a ter uma identidade, Muitas pessoas podem falar de Deus, muitas pessoas, eles falam: Deus abençoe, vai com Deus, Deus está com você, você pode tudo em Deus, Deus é pai, não é padrasto, lembra disso, Deus é amor, está amarrado, fala uma porção de coisas, mas o que nós falamos precisa ser compatível com aquilo que nós fazemos. Ou seja, a tua voz, ela emite sons que nem sempre são verdade, nem sempre são para as pessoas certas, e nem sempre está, vamos dizer assim, ligado àquilo que você quer que aconteça. Quantas vezes você fala para alguém: Deus cuida de tudo, mas você mesmo vira de costas e nem faz uma oração pela pessoa, nem busca orar ou entender o que ela está passando, você joga isso para lá, e muitas vezes a gente não percebe que nós estamos falando de Deus, não da forma errada, mas para pessoas que não querem a verdade de Deus. E outras vezes nós estamos agindo como aquelas pessoas que não querem a verdade de Deus, porque o nosso comportamento vai ter que gritar, vai ter que falar mais alto, A Bíblia é muito clara, ela diz que pela graça sois, que era um favor que nós não merecíamos, mas que Deus nos deu. Ou seja, a graça, ela te torna salvo, mesmo que você tenha feito um monte de coisas erradas. Você acredita em Jesus, entrega a sua vida a Ele, e aí os seus pecados sofrerão a remissão, ou seja, você vai ser perdoado, vai ser reconciliado com Deus. Mas espera aí, e depois disso? Eu preciso me manter salvo, eu preciso me manter com Cristo.
Ah não, uma vez salvo, sempre salvo. Será? Por quê? Porque se eu não ando com Jesus, se eu não ando debaixo da palavra dele, o que vai acontecer? Eu vou me distanciar e vou perder aquilo que faz parte da minha vida, a minha condição. Nós podemos até entender melhor quando a gente olha para aquelas pessoas como Saul, como Judas e como outros que estiveram na Bíblia e que começaram muito bem. Judas andou com quem? Com Jesus e os outros 11 apóstolos. E por que ele se enforcou? Porque ele tirou os olhos de Deus. Ele colocou os olhos no mundo. Ele viu que ele fez uma tremenda bobagem. Aquela hora era a hora do arrependimento. Aquela hora era a hora da intimidade. Aquela hora era a hora do quê? De reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Então ele voltaria para quem? Para Deus. Ao invés disso, ele se sentiu constrangido, percebeu que tinha errado, voltou lá para devolver as moedas, o pessoal não quis as moedas, e ele acaba indo direto para um local, amarra o pescoço lá e se enforca. Aí ele comete o segundo grande erro dele, tira a própria vida. Só Deus tem controle da nossa vida. Então aí começa você a perder a visão. Mas ele andou com Jesus, andou os 3 anos, assim como João andou, assim como de repente os outros discípulos lá andaram, né? Pedro e tudo, mas ele não colocou os olhos no Senhor e não andou debaixo da verdade de Deus. E hoje, será que nós estamos andando debaixo da verdade de Deus? Tchan, 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 tchan. Como é que está o seu coração aí, querido? Percebe? Nós não podemos apenas falar, nós temos que vivenciar. Ele falava com Jesus, ele foi até na ceia, na última ceia, ele sentou lá, mas o demônio teve liberdade, o diabo, de entrar no coração dele. Quando o diabo tem liberdade de entrar no nosso coração? Quando nós tiramos Jesus de lá. Se Jesus estiver dentro do seu coração, o diabo não tem liberdade de entrar, porque a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam. Se a luz chegar, as trevas saem. Então eu preciso fazer o quê? Me encher da presença de Deus. Para quê? Para que não haja espaço para que o inimigo venha trabalhar contra a minha vida. Então o livre-arbítrio me dá a capacidade ou de me manter salvo, ou de abrir mão da salvação. Mas é lógico que você vai querer ser salvo, sim ou não? Sim, você já sabe quem é Jesus, já sabe o que ele promete, já sabe o que ele fez, já sabe para onde ele quer te levar, já sabe qual é o futuro. Vai abrir mão? Pelo amor de Deus, né? Não vai, com certeza. Mas eu queria falar para você de 5 características de quem vive para realizar. 5. Primeiro, amar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que andemos, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele fala do amor aqui de uma forma interessante, porque ele fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Você, se amar Deus de verdade, você vai amar a Jesus Cristo. Se você amar Jesus Cristo de verdade, você vai amar o Pai, o Criador. Tá ligado? É uma unção aí, um fortalecimento. Então ele quer que você ame a Jesus, que você ame a Deus, mas ele quer que você ame ao próximo. Lembra? Amar ao próximo como a ti. Então ele termina: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E ele vai dando mandamento. Qual é o mandamento? Ele quer que você tenha a disponibilidade de amar, de perdoar. Sabe que tem gente que fala assim: mas eu não consigo perdoar. Não tem gente que é assim? Eu não consigo perdoar. E aí, quando a gente fala do comportamento do perdão, a gente fala que é um posicionamento. Você decide que você vai perdoar, que você vai se livrar desse jugo, desse peso. Apóstolo, é peso? Imagina que você ora o Pai Nosso. Alguém ora o Pai Nosso aqui? Não tem um trechinho lá, um pedacinho que fala o quê? Para perdoar assim como nós perdoamos. Mas você diz que não perdoa.
o que vai acontecer com você? Você está chamando para a sua vida o quê? A ausência do perdão. Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. Ele fala, você perdoa? Não, então eu também não te perdoo. E se nós não tivermos o perdão do Senhor, nós não vamos entrar na presença de Deus, porque os nossos pecados são perdoados por Jesus. Então eu preciso começar a entender que a Bíblia, ela é que nem um relógio daqueles, ainda modelo antigo, que tem as engrenagens, que uma engrenagemzinha vira na outra. Se você parar uma, você para o relógio inteiro. A palavra de Deus é assim, ela está totalmente interligada. Quando você entende isso, ele fala, você tem que amar o filho, porque se você amar o filho, você vai estar amando o pai, porque o filho te ensinou a amar o pai. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, quando vai ser o final dos tempos? Ele falou, eu não sei, só quem sabe é meu. Ele honrava o pai dele. Então quando você amar de verdade a Jesus, você vai estar amando o pai. E quando você amar o pai, você vai reconhecer João 3,16, que o pai enviou o filho, né? Para que viesse essa terra, carne e sangue, tal, ele morresse. Para que ele veio aqui enviado? Para pagar o preço dos nossos pecados. Então qual era a vontade de Deus? Que você fosse salvo. Como? Através do filho dele. E aí eu começo a entender, se eu amo o filho, eu amo o pai. Se eu amo o pai, eu reconheço o filho. Mas ele dá uma terceira tacada nisso. Se você mesmo tem parte comigo, você vai amar a criação, né? Conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então peraí, você ama a Deus? Então você vai ter que amar os filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? Então olha para o lado e fala aí, I love you. Solta o inglês aí para quebrar o galho. Por quê? Porque você tem que seguir a palavra. Então se você ama o pai, você ama o filho, você ama o próximo como a ti mesmo. Isso é amor, é importante. Segunda característica de quem vive para realizar: nasceu de novo. Lembra dessa palavra? Nascer de novo? Necessário vos é nascer de novo. E ele fala aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, para vencer o mundo, eu preciso primeiro de tudo reconhecer o Filho de Deus. Quando eu reconheço o Filho de Deus, eu começo a andar pela fé. Receber a Jesus é ter os sinais deste novo nascimento. Alguém já recebeu a Jesus Cristo aqui? A gente recebe a Jesus como uma declaração. A palavra de Deus diz isso. Com o nosso coração nós cremos, com a nossa boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue e veio para nos salvar. Então, à medida que você olha para isso, você fala, peraí, eu reconheço, sei da minha necessidade, recebo Jesus Cristo como meu Senhor, e aquele velho homem, aquela velha mulher vai nascer, vai ser transformado, vai começar um novo tempo, né? Porque só poderemos vencer o mundo se estivermos armados com a fé em Jesus. Jesus andou junto com os discípulos dele para ministrar a palavra, e quando ele ministrava a palavra, o próximo passo era curar as pessoas, libertar os cativos, expulsar os demônios, e as pessoas começavam a acreditar, e ele deixou uma palavra: tudo que pedires o meu Pai em meu nome, ele vou-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele estava passando para você, segura essa chave mestra aí, o nome Jesus, segura aí, porque quando vier o mal, através dessa chave, você vai abrir caminhos, você vai liberar. Por isso é necessário que a gente entre nessa nova dimensão da fé, de acreditar que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e sangue e veio para nos salvar. Isso é nascer de novo, é tirar os olhos do mundo e aceitar a transformação, as transformações. Você já pensou nisso? O que você acreditava antes de se converter, e o que você passou a acreditar depois que você aceitou a Jesus? O pastor Rubens falou, no passado ele era uma pessoa que tinha hábitos errados, comportamentos errados, mas depois que ele recebeu a Jesus,
ele abriu mão de certos hábitos, de certos comportamentos, para viver novidade de vida, uma vida nova. Quem aqui teve alguma transformação depois que aceitou a Jesus? Olha aí, a maior parte teve transformação. Então nós sabemos que nós precisamos nascer de novo. Isso nos faz fortes. A fé nos faz acreditar. Alguém aqui já subiu ao céu? Sim ou não? Não, né? Se você subiu ao céu, eu vou ficar assim: nossa, você foi arrebatado, mano, que legal. Conta pra gente, né? Mas a verdade é que nós acreditamos. A Bíblia diz que as ruas lá são de ouro, os muros de jaspe. A Bíblia diz que lá nós vamos sentar numa mesa, vamos banquetear com o Senhor e receberemos um novo nome, e o nosso corpo será transformado. Quando a gente for daqui para lá, será um corpo incorruptível, ou seja, que não sente dor, não tem doença, sabe aquela moleza que você tem, aquela dor no joelho, aquelas coisas, vai ficar tudo para a terra. Os bichinhos que vão comer, vai lá, não tem isso. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Nós acreditamos pela fé. Nós acreditamos pela fé. Nós estamos falando de Jesus viver dentro de você. Quando Jesus vive dentro de nós, nós acreditamos pela fé. É por isso que, agora há pouco, estava todo esse movimento, essa bagunça na igreja. Uma bagunça, fala a verdade. Vocês não têm respeito. Dentro da casa de Deus, vocês fazendo essa bagunça. Não é assim? Mas na minha casa, meus filhos fazem bagunça. Às vezes o Fernando, ontem ele se vestiu de Sonic, aí veio aqui, mas antes de vestir Sonic aqui, ele foi lá em casa e botou a cabeça do Sonic lá, para mostrar para a mãe dele, aí fez a mãe dele também colocar a cabeça do Sonic. Aí você fala: que maluco, que doido. Filho quando está na casa do pai tem liberdade. Você está na casa do pai? Então pode pular, pode, né, se alegrar, é óbvio, ele sabe, se ele passar do limite, vem o quê? A correção. Se você bagunçar, vem a correção. Mas o pai ama o filho, e ele sempre vai ter o quê? Um jogo de cintura para corrigir o filho, mas não para matar. O próprio Deus falou para Satanás, quando ele quis tentar Jó, ele falou o quê? Você pode tentar, pode fazer, mas não mexe na vida dele. E o bicho pode ser bicho, mas ele sabe quem é Deus. Não mexeu. Por quê? Porque Deus tem o controle de tudo. O Pai tem o controle de tudo. Então nós precisamos entender que a fé, né, ela move o nosso coração. Então eu falo para você, a salvação é pela fé. Os milagres são pela também. O céu está presente no nosso coração pela fé. Vocês sabem falar fé? Porque tem um povo que está faith, em inglês não. Fala, você vai falar fé, tá bom? A salvação é pela fé. Os milagres são pela fé. O céu está presente no nosso coração pela fé. Você vence todo dia o inimigo, meu irmão, pela fé. Acredita nisso. Não se dá por vencido, não amolece. Mas apóstolo, eu estou com uma enfermidade. Não amolece. Eu estou com um problema financeiro. Não amolece. Eu estou precisando resolver as coisas da minha casa. Não amolece. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está nesse mundo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Não amolece. Nós morremos para o mundo, mas nós nascemos para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então nós estamos renovados. Diga renovado. Fala para a pessoa do lado, você está renovado. Tem poder de Deus em você, tem vitória de Deus em você, tem autoridade de Deus em você, tem manifestação de Deus em você. Não encolhe não, vai para cima. Nós morremos para o mundo, não para Deus. Para Deus nós nascemos. João 3,16 fala isso, olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram mais o mundo do que a Deus. É por isso que a fé de muitas pessoas, elas vão
Aí eu me converto. Porque ele começa a olhar demais para o mundo. E se você começar a olhar demais para o mundo, ou você vai ficar indignado, né? Aí você começa a ver as pessoas comprando arma, fazendo isso. Você está comprando arma para quê? Não, porque se acontecer, eu mato, eu morro, eu faço. Na verdade, irmão, nós não fomos preparados para isso. A maior parte das pessoas que a gente conhece são pessoas passivas, que mesmo com uma arma, muitas vezes não vai tomar atitude, não vai assumir esse tipo de atitude. Então a nossa força está mais na oração, no clamor, na presença de Deus, no poder de Deus. Não estou contra quem tem arma, pelo amor de Deus, não é isso, não estou me metendo nessa área não. Mas eu digo para você que quem está preparado talvez saiba usar, mas quem não está preparado é perigoso tropeçar e ainda se machucar, porque ele não está preparado para isso. Nós fomos chamados para amar, para crescer, para frutificar, para fazer as coisas. Então nossa visão é pedir a Deus que nem permita que o mal chegue até nós, que Ele desvie o inimigo da nossa vida, que Ele coloque você no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para que você possa descansar. É outra maneira de pensar para você viver a paz de Cristo. Quando a gente pensa isso, a gente fala: peraí, Jesus pagou o preço da minha vida, eu preciso tirar meus olhos do mundo e colocar meus olhos nele. Eu preciso lembrar que a fé é algo que está instruído, está firmado para que a gente vença, para que a gente alcance. Mas como é que eu faço isso? Tem aí o pessoal roubando, meu irmão, unge tudo que você puder, começa a clamar a Deus. Mas se acontecer, se por um caminho vierem contra você, por 7 caminhos fugirão de você. A palavra, Deus pode, mas tem Deus para nos dar do que o inimigo possa tentar tirar. Ou seja, Deus é provedor na tua vida. Viva a provisão, se alegre na provisão, realize na provisão, viva a visão de Deus para você. Clame: Senhor, fecha todas as portas para o inimigo, abre todas as portas para os teus enviados, anjos, aqueles que são tratados pelo Senhor. Comece a clamar mais, comece a reclamar menos. Fala: eu vou clamar mais e eu vou reclamar menos. A gente não presta atenção, a gente fica com os olhos no mundo e perde a visão. Quem aqui ora para poder votar em candidatos aí em eleição? Pô, pensou? A gente, meu irmão, entrega a nossa nação, entrega as leis da nossa nação, entrega tudo na mão das pessoas erradas, mas nem orou. É por isso que eu estou falando nem nome de político ou não político. Pastor Fábio escreveu uma coisa interessante outro dia. Ele falou assim: olhe para a pessoa, o candidato no caso, e veja se ele está dentro da verdade que você acredita. Qual é a tua verdade? É a Bíblia? Sim ou não? Você é crente ou não? Se não for, eu paro de falar aqui e vou embora, cata a mala. Se você é crente, veja qual é a pretensão de cada pessoa, qual é o objetivo. Nós estamos numa luta silenciosa contra a família, muito forte, uma luta pesada. As pessoas não estão enxergando, mas tem um monte de empresa até internacional aí bancando, pondo dinheiro dentro do Brasil para que a pedofilia cresça, para que uma porção de coisa aconteça aí, através da ideologia de gênero, através de uma porção de coisa. E nós estamos aqui indo só lá para comer o lanche na lanchonete, indo no shopping dando voltinha e tudo isso fazendo, nem prestando atenção no que está acontecendo. E a primeira coisa que nós deveríamos parar um pouquinho é para avaliar: está dentro daquilo que faz bem para mim, para minha família ou não? É muito importante, porque nós vamos chegar o ano que vem, é outra eleição. O nosso voto dado para as pessoas erradas, vão inventar CPI para roubar o seu dinheiro, vão inventar tudo que tem direito para fazer coisa errada. Um monte de gente errada vai ficar lá. E aí, quando você precisar de médico, talvez não tenha. Quando você precisar de ajuda, talvez não tenha. Quando você quiser que a tua empresa prospere, talvez não aconteça. Então, para um pouquinho,
Começa a orar desde já: Senhor, controla todo o povo que vai para a eleição, sabe? Não deixa fraude, não deixa engano, não deixa entrar pessoas lá que não tenham parte contigo. Não precisa ser crente. Às vezes o pessoal fala assim: mas tem que ser crente? Não, mas tem que ser movido por Deus. Porque Ciro, lá no passado, ele não era do povo judeu, o rei Ciro, mas ele foi aquele que ajudou a reconstruir o templo. Então tem pessoas que se liberam para Deus trabalhar, e tem pessoas que se liberam para Satanás trabalhar. Pelo menos que você saiba que são pessoas que se liberam para Deus trabalhar. E aí começa o teu clamor desde agora, para que você tenha um futuro na presença de Deus. Então tire os olhos do mundo, tire os olhos das fantasias, das coisas comuns, e coloque os olhos no Senhor, porque Ele vai te direcionar para grandes vitórias e grandes realizações. Tem coisas maiores que nós podemos ter na nossa nação para ter as vitórias. Terceira característica de quem vive para realizar: conhece a Deus. Fala, conhece a Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam num. Então aí eu começo a pensar: peraí, quem conhece a Deus sabe exatamente de onde vem e como se manifesta o verdadeiro poder. Se eu não conheço Deus, eu não sei quem é Jesus. Eu não sei. Jesus não é uma fantasia. Jesus não é aquele que fica lá na manjedourazinha, no presépio do Natal. Aquele não é o Jesus. Aquele é só vamos dizer assim, um motivo para uma festa, uma brincadeira, uma lembrança. Jesus é aquele que veio do céu, foi crucificado, terceiro dia ressuscitou, e hoje, sabe onde Ele mora? Dentro do seu coração, mora na sua vida. Seus comportamentos estão ligados a Ele intimamente, poderosamente. Isso é muito importante. E Ele fala que Jesus veio em água e sangue. Por que Ele fala em água? Palavra. A palavra, pode ver que toda vez que Jesus ia multiplicar pão e peixe, por exemplo, Ele fez o que primeiro? Ministrou a palavra. Ele ensinou eles, colocando todo o ensinamento de Deus, para que eles soubessem. Ou seja, a palavra é a água que lava o coração. Se você entrar numa igreja, entrar aqui comigo, chegar aqui, veio aqui, a gente vai, ora por você, você é curado e você vai embora, você vai voltar para o mesmo caminho. Você tem que entrar aqui, pode ser curado, mas precisa receber a palavra, precisa viver a palavra. Essa palavra tem que entrar dentro do seu coração e tem que ecoar em você, tem que mudar você. Por isso a gente fala que Ele veio em água, e em sangue. Então a palavra purifica o mundo, tira o mundo de você, libera você do mundo. E aí vem a outra parte, Ele fala em sangue. O que é o sangue? O sacrifício. Como assim? Quando Ele veio e lavou o pessoal, vamos dizer assim, pelo entendimento, pela cultura, pelo ensinamento, legal. Mas agora, mais que isso, as pessoas precisavam se achegar a Deus. E diz que o pecado faz separação entre o homem e... A Bíblia diz também que o salário do pecado é e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu preciso chegar até Deus. O pecado faz sombra. Eu preciso deixar meus pecados em algum lugar. Eu preciso me livrar dos pecados. Aparece quem? Jesus, para pagar o preço dos seus pecados. Então por isso que Ele veio em água e veio em sangue. Ele veio em água para purificar o teu entendimento, e em sangue para retirar os seus pecados, te liberar para coisas maiores. Depois Ele fala assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Então Ele está falando da Trindade perfeita. Ele está falando do Pai, Criador do céu e da terra, do Senhor, daquele que era, mas que também o será. Como assim? Ele, na criação do mundo, Ele pegou a terra sem forma e vazia, e você sabe o que Ele fez. Mas lá no final, em Apocalipse, diz que haverá um trono branco. Quem estará sentado nesse trono? Deus.
Esse é o lugar de Deus, esse não é o lugar de Jesus, esse não é o lugar do Espírito Santo, mas é o lugar de Deus. E aí nós começamos a entender que lá em cima, os três testificam, cada um tem a sua parte. Depois ele fala da palavra, que nós falamos agora. Quem era a palavra? Jesus, que veio e falou com eles. Está escrito em João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele lá em cima, quando ele fala assim, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, ele está falando das palavras que foram dirigidas, declaradas, estabelecidas para que você mudasse. Você lembra que quando a gente fala aqui, né, você deve receber a Jesus, então o pessoal fala, mas tem certeza? Tenho. Por quê? Porque a palavra diz isso: com o seu coração você crê e com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e sangue e veio para te salvar. Então, automaticamente ele é a palavra. Então, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, o Consolador. Lembra que o que Jesus disse para os discípulos? Ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. Da onde veio o outro Consolador? É o Espírito Santo que veio do céu, e que quando terminar tudo o que aqui está, vai voltar para o céu. Então, nosso Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Então esses três são os três que testificam no céu. A voz de comando estão nesses três, porque o Espírito Santo está lá para te ajudar, né, a chegar até lá agora e te levar a essa consideração. Quem conhece a Trindade sabe que nunca estará sozinho, e tudo já está preparado para que nós sejamos vitoriosos no projeto que Deus te deu. Amém? Então olha para a pessoa do lado igual o vitorioso. Já está tudo pronto para você. É o Pai, a palavra e o Espírito Santo prepararam tudo para você chegar lá. Essa característica é boa para você. Quarta característica de quem vive para realizar: conhece a vida. Conhece a vida. Tem gente que acredita que a vida é o baile funk. Tem gente que acredita que a vida é o dinheiro. Tem gente que acredita que a vida é a bebida. Tem gente que acredita que a vida é uma porção de coisa aí fora. Mas você conhece a vida. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A vida eterna está em Jesus. Lembra que a gente costuma falar? Ele é o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então ele é o caminho, ele é a porta que você passa. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e que para creais no nome do Filho de Deus. Ele deixa claro. Você quer ficar comigo? Quero. A porta é meu filho. Recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entra no caminho com ele. Ouve a voz dele. Apóstolo, mas poxa vida, é tão legal, o mundo tem uma vida aí fora. Amigo, pensa um pouquinho. A vida que o mundo tem são caminhos de morte. Por quê? Porque não vão te levar para o futuro. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Teve uma irmã uma vez, maravilhosa, uma pessoa muito boa, e ela tinha um filho, e de repente o filho queria ir para outros lugares e tal, e ele até era um cara legal na igreja. Ela falou para a bispa assim: olha, veja bem, esse é o tempo dele, agora ele é jovem, e ele, sabe, tem que fazer as coisas erradas agora, porque quando ele ficar, casar e tudo, aí ele não vai fazer mais nada errado. Então esse é o tempo dele. E a bispa falou: irmã, não leva mal, mas isso que você está fazendo é um risco temerário, perigoso. Aí ela falou: não, fica tranquilo, ele volta, até hoje. Foi para as drogas, foi para a bagunça, homossexualismo, etc. E não voltou mais. E aí você fala assim: nós temos que entender quem é a verdadeira vida. É Jesus Cristo. O resto é empolgação. Empolgação é aquilo que você faz, uau, e depois toma um tombo lascado. Quando a gente é jovem, a gente faz uma porção de empolgações.
né? Eu lembro assim, coisas, a gente apostando corrida com carro e outras coisas mais, e a gente falava assim, o que tem, nós temos que correr mesmo e tal, e aí a gente fazia e tal, até o dia que uma pessoa conhecida nossa lá, um rapaz, capotou e pegou o pescoço e morreu. E aí todo mundo, nossa, o que aconteceu? Que loucura! Não, loucura não, meu irmão. Você corre riscos, e no meio dos riscos tem o quê? O resultado. Uma hora dá certo, outra hora não dá certo. Por isso nós queremos ficar com a vida, queremos ficar com Jesus Cristo, queremos viver a presença de Deus, queremos nos alegrar naquilo que é verdade. A Bíblia não diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Quando eu conheço a verdade, não é a verdade de ficar só sentado numa cadeira. Quem fica sentado na cadeira na igreja, só vem aqui, senta, levanta, vai embora, senta, levanta, vai embora, senta, levanta, vai embora, daqui a um tempo se enche da igreja. Desculpa a honestidade, talvez você esteja sendo muito honesto com você, mas se enche, porque fala a verdade, irmão. Quem é melhor, assistir o Fantástico ou ficar ouvindo um baixinho falar? É muito melhor o Fantástico. Lá tem um monte de coisa, para os meninos às vezes aparece para as mulheres com pouca roupa, e depois aparece uns cantores bonitos, depois uma cantora bonita, depois faz isso, faz aquilo, mas de repente, do nada, a vida pode acabar. Aquela cantora subiu no avião, fazendo regime para não engordar, e não chegou do outro lado. Coitada, se ela soubesse disso, ela tinha comido tudo na vida. Ela passou apertada. Ela era uma pessoa querida, uma pessoa que frequentava a igreja, uma pessoa que gostava, né, os pastores aí, os líderes gostavam muito dela, uma pessoa super bacana, e de repente o que aconteceu? Zerou, acabou. Agora, se ela fosse que nem aquele grupo que cantava, né, aquelas músicas bem agitadas lá de Guarulhos, eles conheciam Jesus? Pelo que eu sei, não. E aí, ela conhecia, ela teve uma chance de ir para o céu. E o outro grupo? Provavelmente não. A vida é Jesus Cristo, e muitas vezes a gente não sabe onde ela termina. Então eu tenho que estar pronto quando? Todo dia. Por quê? Porque eu não sei onde termina. Eu posso subir no avião e posso não descer do avião, eu posso atravessar a rua e não conseguir chegar do outro lado, posso ter N problemas, mas uma coisa é certa, a minha vida está nas mãos do Senhor e ela é eterna. Acaba a carne, mas não acaba o espírito. Eu continuo, eu persevero e vou além. E é isso que nós precisamos começar a identificar. Espera aí, eu conheço a vida, eu conheço a Jesus. A verdadeira vida não está presa na terra, porque ela é passageira. A terra é passageira. Quantos anos alguém consegue viver? Vamos falar, nos dias de hoje, o que vive mais? 110 anos? 115, 120 vai para ser legal. E depois? Acabou. Mas lá com Jesus é eterna, para sempre. Maluco, pensa bem, que coisa doida, né? Para sempre. Agora diz que lá no inferno também é para sempre. E se era ruim na terra, no inferno vai ficar bem pior, porque não tem volta. Dá para melhorar amanhã? O diabo vai falar, não dá, cara. Aqui nós trabalhamos bem, nós temos aqui uma equipe de trabalho, não vai dar para melhorar, vai sair daí para pior. Hoje é interessante, o pessoal beber, o pessoal bagunçar, mas espera aí, é isso que eu quero para a minha vida para sempre? Ficar preso numa situação dessa? Então lembra, Jesus Cristo veio para te dar vida, para te dar restauração, fortalecimento, renovo, graça, para você não ter um relacionamento sentimental bagunçado, mas para que você possa ter um relacionamento específico, bom, agradável, perfeito. Aonde? Na presença de Deus. Não é ir à igreja, é ter Cristo dentro do seu coração. É isso que muda, tá certo? Então grava isso aí para não perder. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, está em Jesus. Quando você quer a vitamina, e você vai no médico, ele te dá um comprimido. Você olha para aquele comprimido, você vê o abacaxi? Não. Você vê, sei lá, laranja? Não, porque a laranja é bem grandona, o comprimido é desse tamanho, mas está lá dentro. A tua salvação, a tua vida, a tua bênção, a tua realização está em Jesus Cristo. Talvez você diga, eu venho na igreja e falo, aceito a Jesus e entra. É assim mesmo, é que nem o comprimido, parece nada, mas faz uma diferença tremenda. Entende? Então isso precisa entrar em nós,
precisa ter atividade em você e relacionamento com você para mudar a tua história. Se quisermos aliança no céu, teremos que encontrar a porta que é Jesus. É a única condição de vida, é essa: Jesus Cristo vivendo em você, dentro de você, não do lado de fora, lado de dentro, né? Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Uma pessoa chegou para mim e falou: poxa vida, eu ouvi na igreja isso, mas meu pai, até o final eu tentei falar para ele: pai, recebe a Jesus. Ele falou assim: eu não quero Jesus nenhum. Aí eu fiquei olhando, ele falou: o que ele vai me perguntar? Quer ver? Quer ver? Ele vai fazer aquela pergunta trágica. Eu não tenho chave do céu, né? Ele pensa que eu tenho, ele pensa que eu sou o porteiro do céu, né? Abro e fecho. Ele falou assim: o senhor pode orar para que meu pai entre no céu? Eu falei: seu pai já morreu, irmão. O que o senhor quer dizer com isso? Eu vou falar para você o que diz o versículo: aos homens só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Se ele entendeu o que você explicou e recebeu a Jesus até o finalzinho, diz que ele encontrou o caminho. Ele falou: e se não? Eu falei: caramba, mano, ele quer ouvir eu falar o fim do fim. Eu falei: olha, a Bíblia diz isso, eu não sei, eu também não posso julgar. Vai que daquele dia Deus estava com o coração tão bom, falando: não faz mal entrar todo mundo. Ele é Deus, eu não sou, mas o que a Bíblia diz é isso. Eu vou falar para você o que a Bíblia diz. Se ele tiver num dia de muita alegria e resolver que todo mundo passa, é Deus, então vai falar com ele, mas a Bíblia diz isso. Aí ele foi, passou o tempo, se converteu, amadureceu, voltou e falou: eu fiz uma pergunta bem idiota para o senhor, né? Eu falei: não, é pergunta de novo convertido, é assim mesmo. Já me perguntaram se o cachorro vai para o céu, porque quer levar o dele, não sei o quê. Já me perguntaram tanta coisa, irmão. E eu falo assim: a gente tem uma certa jeito de responder para não magoar as pessoas, não é verdade? Porque tem pessoas que se magoam. Essa pessoa que perguntou, ela tinha acho que 2 ou 3 cachorros, e ela falou assim: mas meu cachorro vai entrar no céu? Eu falei para ela: olha, eu não sei dizer exatamente se vai entrar, também não sei se lá tem casinhas, tem todas as coisas, mas eu vou dizer uma coisa para você: diz que Deus criou o homem e a mulher, né? E Ele criou eles dois para se multiplicar, e que eles são trinos, corpo, alma e espírito. E o senhor está dizendo que o meu cachorro não tem espírito? Eu falei: vamos fazer o seguinte, leva o seu cachorro com você, vai para o céu, vai para onde você quiser, porque o que eu vou explicar para a pessoa? É difícil, irmão. Ser pastor é fácil, responder as perguntas dos membros que é difícil, principalmente quando o pessoal vem para arrumar encrenca. Você fica aqui só defendendo, e passa, e tira, e vai, e ele fica: eu quero saber. E a pessoa foi embora da igreja, tá bom? A mulher foi embora da igreja porque ela falou que o cachorro dela não podia entrar no céu, então ela também não queria um céu que o cachorro dela não pudesse ir. E eu falei: amém, tudo bem. Diz que nós temos livre, cada um escolhe o caminho que quer, sim ou não? Ainda bem que ela tinha a ideia do cachorro. E se ela tivesse lá de repente o elefante, eu não trabalho para levar para o céu tudo isso, mas tudo bem, eu não vou me meter nisso. Quinta característica e última de quem vive para realizar: conhece o caminho da realização. Fala: conhece o caminho da realização. É legal. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Diz, olha o que ele fala: essa é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por isso que é legal quando você tem intimidade com Deus, porque você não vai pedir baboseira, nem vai querer levar o cachorro para o céu, nem vai inventar outras coisas. Você vai querer salvação e intimidade com Deus. Você já ouviu falar que salvação é individual? Sim ou não? Então você não vai cobrar ninguém, porque o teu sobrinho, o teu primo, o teu tio, o teu avô, mas ele, se ele não entrar no céu, também não entra. É individual. Podia ter respondido isso para ela, né? Seu cachorro aceitou Jesus? Deixa para lá, corta depois isso aí, vou ser processado. E vai vir o pessoal da Associação Protetora dos Animais lá. Ó, é tudo mentira, tá? Eu só estou contando história, tal. Entenda o seguinte:
Quando nós estamos aqui querendo ver o que Deus vai fazer, nós precisamos ter intimidade com Deus. Você reparou? A Bíblia fala sempre sobre Jesus, o noivo, a igreja, a noiva. Relacionamento. Quando você começa a conhecer, você às vezes não conhece tanto aquela pessoa, mas ao longo do tempo, você sabe se ela gosta de comidas estas ou aquelas? Quem é casado aí? Ou noivo pelo menos? Você sabe o que o teu cônjuge gosta de comer? E o que ele não gosta? Você colocaria um negócio que ele não gosta. Seguinte, hoje eu vou ferrar esse relacionamento, ó. Hoje ele vai ver o que é bom. Vai ter jiló, vou colocar tudo. E outra coisa, vou cozinhar sem sal. Não, ele vai ver o que é bom. Hoje ele vai saber, né? A primeira pergunta quando ele entrar vai ser assim: você me ama? Que é para ele falar, a coisa sujou. Mas quando você ama a pessoa, você sabe que ele não gosta disso. A gente vai entendendo, não adianta eu comprar algumas coisas, porque não vai agradar. Não adianta eu chegar lá com algum presente que também não vai. Eu chego lá para a bispa e falo assim: olha, eu comprei uma camisa do Palmeiras, olha que coisa linda. O que ela vai fazer? Foi a deixa. Mas o que ela vai falar para mim? Cara, eu não uso camisa de time. Ela nunca usou. E um dia que eu ia passando assim para entrar na loja com ela, ela falou: eu falei: que foi? Onde você vai? Eu falei: vou comprar um presente para um amigo. Ela falou: aí não, compra um presente social. Era pro Leander, né? Eu falei: mas ele gosta do Palmeiras, vou dar uma camisa do Palmeiras para ele. Ela falou assim para mim: dá uma camisa social para ele. Ele é obreiro na seara do Senhor. Eu falei: mas tem camisa do Palmeiras, não é obreiro da seara? Que negócio é esse? Mas não me deixou comprar e eu fui embora. Aí eu começo a entender que tem coisas que ela gosta e tem coisas que ela não gosta, porque eu tenho um relacionamento. E com Deus você está assim? Você consegue saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus? Você consegue saber o que vai motivá-lo e o que não vai motivá-lo a fazer coisa? Que nem o pai e o filho, né? O filho, quando vai pedir alguma coisa para o pai, ele vai lá e fala assim: ó, seguinte, ó, velho careca safado, dá uma grana aí que eu vou sair. Fala assim? O que o pai faz? Some, vai para o quarto. Mas quando ele vai lá e fala: ó, papi, tudo bem? Preciso levar um lero contigo aí e tal. O que foi, filhão? Aí o filho fala: não, papi, é o seguinte, eu estou aí, eu vou sair com os amigos, vou aqui, vou ali, eu tenho aí uma graninha. Ele falou: ah, tem, quanto? Ah, 200. O quê? Não, pai, tudo bem, não tem 200, dá 100. Aí, 100? Ó, pai, dá 50 então, pelo menos, vai. Aí dá 50, ele falou: era isso que eu queria, comecei nos 200 só para ele chegar nos 50. Mas ele tem lábia, tem maneira de falar, ele sabe como pedir. Filho, nós precisamos ser pelo menos inteligentes. Se eu quero andar com Deus, eu preciso pelo menos entender o que é que Ele gosta, quem Ele é, para eu conviver com Ele em intimidade. Isso é uma coisa que precisa ficar em nós. Esta é a confiança que temos nele, que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele vai ouvir, Ele vai entregar. Então pensa, o que é que você está orando, o que é que você está pedindo, o que é que você está falando, faz propósito de oração, abre um caminho. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se Ele ouve, vem, acontece, a bênção vai chegar na sua casa, vai bater na sua porta, vai alcançar a sua família, vai trazer a sua realização. Por quê? Porque Ele te ouve. Fala para o irmão do lado: Ele te ouve. Para ele gravar aqui, Deus está ouvindo as frases que ele fala, e ele nem percebe que ele está falando coisas que às vezes agradam, às vezes não agradam. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. As palavras que saem da nossa boca têm poder, mas mais do que poder, alcançam realização. Deus está ouvindo você falar. Então comece a falar coisas legais, comece a ser determinado na fé. Comece a pedir coisas que vão melhorar. Senhor, quebra o meu marido, as 2 pernas, não sei o que. Você acha que Deus vai ouvir isso? Mas o diabo vai. Então peraí, não vai por esse caminho.
Senhor, converte meu marido, que o coração dele seja especialmente colocado, que a gente possa ter um relacionamento maravilhoso. Deixa ele com as pernas, porque ele precisa ir comprar pão para a gente, tá? Para com palhaçada, né? Em nome de Jesus, meu irmão, comece a mudar a sua consistência de realização. O caminho da realização é Deus, é Jesus Cristo. Ele te ouve, por isso Ele realiza. Ele só te ouve porque você está perto. Ricardo, dá para você pegar para mim a minha chave? Tem mais coisas para pegar lá fora no carro. Ele falando, estou te ouvindo, porque o Ricardo está lá atrás. Mas se eu falar com o meu irmão aqui, o senhor pode me ajudar? O senhor está ouvindo? Ele está perto, Ele me ouve. Como você quer pedir coisas para Deus se você está distante da intimidade com Ele? Ele só vai te ouvir quando você estiver na proximidade. Por isso é importante a gente entender que o caminho da realização é esse, é intimidade, é proximidade. O Senhor vai te ouvir, vai te responder. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se você falar próximo, ou seja, se você tiver intimidade, vai acontecer. Aqui Jesus faz um paralelo muito importante para que sejamos vitoriosos. Não devemos pedir as coisas para a satisfação do nosso orgulho. Isso tem falta de apoio de Deus. Tem gente que só pede coisas para satisfazer a carne, e o Senhor está querendo intimidade, coisas. Mas apóstolo, então eu não posso pedir carro? Pode. Para quê? Para ficar próximo ou ficar longe de Jesus? Se for para ficar longe de Jesus, melhor não. Eu não posso pedir uma empresa? Pode. Se for para você arrumar desculpa que você não tem mais tempo para Deus, não. Eu posso pedir casa na praia, fazenda, eu posso pedir? Pode. Mas vai tirar você da presença de Deus? Então não pode, porque vai atrapalhar, não vai ajudar. O Espírito de Deus está falando claramente no meu coração. Pessoas que pedem muito, mas que não têm intimidade com Deus. Tem falado que Deus tem esquecido do seu pedido, mas o Senhor tem dito, você tem esquecido de mim. Eu tenho falado contigo muito, e você tem dito assim, é isso que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir é a bênção. Eu tenho chamado você para crescer, frutificar e receber. Mas você tem colocado impedimentos para ouvir aquilo que eu te falo. Diz que não tem tempo, que não consegue, mas eu tenho falado contigo, te acordado à noite, e você não tem me ouvido. Deus está te chamando para mudar, meu irmão. Ele quer mudar a tua história. Tem gente que está acordando à noite dizendo que está com insônia. Seu xarope, você não está com insônia. Deus está te chamando para conversar com você. Deus está querendo falar com você, e você, essa noite eu estou sem sono. Não é sem sono, faz que nem Samuel. Fala, Deus, que teu servo escuta. Estou aqui para te ouvir, fala. Você não precisa de um profeta. Você tem um Deus maior que o profeta, e Ele quer falar com você, quer mudar a tua história. Jesus faz questão de ensinar características de quem vive para realizar. A confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Imaginou? Quando você pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, você quer ficar rico? Fique, mas fique para provisionar a obra de Deus, para ajudar as pessoas aí que precisam, para fazer algo grande na terra, não para ser mesquinho. Não, mas eu dou o dízimo. Você não está fazendo mais que sua obrigação. Dou primícia, não está fazendo mais do que a sua obrigação. Até aí você não fez niente, não fez nada. Você acredita nisso? Que até aquilo que está na Bíblia você não fez nada. Você vai começar a fazer quando você passar disso. Ir além. O que é a oferta alçada, por exemplo? É quando a oferta é maior do que o dízimo que você dá.
E aí eu não consigo entender, eu começo a bloquear, eu seguro a situação para não deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Ele quer colocar você talvez como um grande líder, Ele quer colocar você como um grande empresário, Ele quer colocar você como uma pessoa bem provisionada financeiramente, ou cheio de sabedoria, mas você só pensa no orgulho próprio, e aí as coisas não vão acontecer. É importante que você entenda isso. Tiago fala lá, cobiçais, Tiago 4,2, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pensou nisso? Quando ele fala que adúlteros e adúlteras, ele não está falando da pessoa que sai com outro homem, sai com outra mulher. Ele está falando das pessoas que colocam outras pessoas e outras coisas no lugar de Deus. Será que eu sou fiel a Deus? Eu nem sei porque eu estou falando disso aí, essa parte aí não está escrita aqui, mas Deus está querendo falar com pessoas que querem a provisão de Deus para a vida deles, mas estão sempre assim, mesquinhos. E o Senhor fala assim: a minha obra é a minha alegria na terra, porque salva, cura, liberta e restaura. E se você quiser ter o amor de Deus, amor que eu falo, intimidade, porque o amor já existe, mas intimidade, busque a presença, busque fazer a vontade dele e não a sua, porque é muito fácil eu falar assim: eu queria, mas está difícil, tá? Eu era garoto, a pastora Nilza sabe disso. Eu tinha um tio, ele era bem de vida na época, e ele tinha 2 carteiras, literalmente, tinha 2 carteiras no bolso. A gente só aprende isso quando presta atenção e passa o tempo. Então você chegava lá e falava assim, meu pai ou algum outro lá falava assim: puxa, você tem aí, né, X reais, pode me ajudar, tal, eu te pago depois, tal. Ele puxava a carteira que tinha lá, tipo, 50 reais. Aí ele olhava e falava: cara, estou sem dinheiro, eu vou te emprestar 50 reais, que é tudo que eu tenho. Aí um dia, eu estava perto dele e ele foi falar com um rapaz, que é dono de uma fábrica aqui de Diadema, grande, e o cara falou para ele: não, estou investindo nisso. Ele: eu também quero participar. Eu falei: cara, como ele vai participar? Aí agora há pouco ele não tinha 50 conto no bolso. Aí ele tirou outra carteira, e naquela época se usava mais dinheiro do que se usa hoje se usa cartão. E ele tirou, começou pum, nota em cima de nota. E aí deu para o cara e falou: não, segura esse daí que depois eu trago mais. E eu falei: rapaz, ele tem as duas coisas. Quando é falado daquele pessoal que vai pedir dinheiro uma coisa, ele puxa o bolso tal. Quando é os amigos ele puxa o outro e fica bem tem um monte de crente que é assim, irmão. Quando vai fazer alguma coisa, vamos fazer um trabalho, e vamos fazer isso, puxa, cara, se eu tivesse dinheiro, eu te ajudava, se eu pudesse não sei o que lá, e tal. Vamos sair para fazer uma viagem, um passeio, comprar uma roupa, fazer isso, aquilo. Aí o pessoal puxa outra carteira. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. E essa é a intimidade que Deus quer ter com você, da sinceridade, da projeção e da prosperidade. Acrescentar na tua vida o melhor, para que você tenha o melhor. Mas lembra o seguinte: Ele é Deus, Ele está em todos os lugares, onipotente, onipresente e onisciente. Então a melhor coisa que tem é nós sermos justos, fiéis e verdadeiros. Antes de dizer qualquer coisa, consulta a Deus: Senhor, sim ou não? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Estou dentro, estou fora? Quando eu entender isso, as coisas vão mudar, porque eu não vou mais ter dificuldade. Lá aqui no começo ele fala assim, que a obra aqui não é pesada. E não é pesada por quê? Porque você tem amor em Deus, teu objetivo é Deus, então não é pesado. É pesado de repente você fazer o que você gosta? Não. Eu vi várias vezes pessoas que trabalham,
o Bivan e outros aí, o pastor Márcio, né, que lutam aí com coisas pesadas, judia, e a gente fala para eles, calma, peraí, menos. Ele fala assim, não, fica tranquilo, a gente está fazendo, mas você vê que o cara está o dia inteiro lá, estressado, cansado, peso e tal, o pastor Márcio com dor no pé, não sei o que lá, mas ele faz por quê? Porque gosta, prazer. Teria toda a chance de falar assim, leva mal, mas não estou bem hoje, então eu vou ficar sentado olhando vocês fazerem. Nunca vi eles fazerem isso. Mas por que faz? Porque ama, porque gosta. As coisas com Deus é a mesma coisa. Você não faz porque é obrigado, você faz porque gosta. Você não ora porque o bicho papão vai te pegar. Você ora porque ama a Deus sobre todas as coisas, quer intimidade, quer conhecer mais dele, quer receber mais dele, quer viver mais com ele. Você não oferta ou coloca o seu dinheiro nas mãos das coisas que são de Deus porque alguém obrigou você, porque as pessoas falam. Você faz porque você quer fazer. Não existe lei para isso, ninguém manda. As pessoas fazem, mas ele tem o prazer de fazer. E é isso que muda a nossa vida. Quando você faz com amor, faz com prazer, faz com realização. Sabe, você sente a realização? Oh, que glória, que bênção. Está chegando o dia que eu vou para a igreja, está chegando o tempo que eu vou para a célula, está chegando a hora que hoje eu vou falar do amor de Deus, vou falar disso, vou falar daquilo. Até agora nós ficamos falando sobre características de quem vive para realizar: amar, nascer de novo, conhecer a Deus, conhecer a vida, né? Começar a ter características próprias. Com certeza, com isso você descobre o caminho da realização, o caminho que te leva a fazer coisas tremendas. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então vamos entrar na vontade dEle. Por isso nós precisamos aprender a viver dentro da vontade de Deus, das orientações de Deus. Diga: a partir de hoje eu vou viver dentro da vontade de Deus. Apóstolo, e se eu não soubesse a vontade de Deus? Ora, fala com Deus, simples assim. Não fica preocupado. Eu nunca vi Deus sentenciar alguém por ignorância. Ele sempre vai ter a misericórdia de pegar na sua mão e te levar até o caminho correto. Vai te fortalecer, te renovar. Mas lembra disso, em caso de dúvida, toca, chama atenção, clama, ora, vai cantar para Ele, faz o que você souber. Eu lembro do meu começo de conversão, eu via o pessoal falando, eu sabia o que fazer, e aí falaram para mim: eu fico a noite orando, e eu sentei do lado da cama e peguei lá uma harpa cristã, que eu não sabia cantar, até hoje não sei, mas peguei a harpa, cantei de todos os ritmos possíveis, a mesma música teve 5 ritmos diferentes, mas não faz mal, sentei lá, peguei a Bíblia do lado, eu cantava 2 hinos e lia um trecho da Bíblia, cantava outros 2 hinos e lia um trecho da Bíblia, até amanhecer o dia, passei a noite assim. Meu irmão, Deus respondeu até o que eu não perguntei. Até o que eu não perguntei. Ele deve ter olhado e falado assim: esse sujeito está muito mal mesmo, tentando cantar sem saber, nem o ritmo conhece, lendo a Bíblia o tempo e perguntando e falando com Deus. Mas no outro dia Deus começou a responder tudo o que havia necessidade. Quando você aprende isso, o que acontece? Você fala: peraí, o amor do Pai é tão grande assim? Está pronto para te ajudar? Tá. Quer trazer para você respostas que você precisa? Sim. Então está na hora de você abrir a sua boca, e aí você clama, e Ele responde, e você vai de novo, no outro dia você clama de novo, e Ele responde, e aí começa a se tornar um diálogo. Você está falando e Ele está falando, e aí a coisa vai crescendo e vai gerando intimidade. E já veio gente perguntar para mim: mas como é que você sabe quando Deus fala? Não sei. Quando o seu marido ou o seu namorado fala com você, sabe que é ele mesmo? Sim ou não? Ou você fala assim: deixa eu ver seu RG, me dá os seus CPFs, deixa eu ver se a fotografia, cara, crachá, é você mesmo. Pode, é assim? Por que você faz isso? Você convive com ele, você sabe até o jeito dele chegar. Quando é o seu marido ou sua esposa que está chegando em casa, você sabe que é ela ou ele. O barulho do salto da bispa é tom, tom, tom. A bispa está entrando no corredor ali. Eu não estou vendo ela, mas eu sei que ela está vindo. Mas é diferente? Quando a Vera está em casa, vai sair lá, que ela também põe, às vezes dá o salto dela, é tom, 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 tom. É diferente. Você conhece.
Você começa a ter características das pessoas dentro de você. Será que as características de Deus falam no seu coração? Ou será que você nem sabe quando é Deus falando? Quando o Espírito Santo quer falar? Se você conviver com Ele, você vai aprender. E aí quando Ele começar a falar com você, você vai abrir o coração e falar: fala que o teu servo ouve. Pode falar, Senhor. Não tem dúvida, não é? Eu vou precisar confirmar, hein? Para saber se é Deus mesmo. Vou precisar confirmar. Quando a pessoa precisa começar a confirmar para saber se é Deus mesmo, sabe o que aconteceu? Ele já desconheceu, perdeu a intimidade. Vai ter que voltar à origem, ao início. Jesus na frente do túmulo de como é que chama o homem que saiu do túmulo lá? Lázaro. Esqueci dele. Aí ele chega lá e ele faz uma oração e ele fala: Pai, não fala assim para que o Senhor me ouça, porque eu sei que o Senhor me ouve, mas fala assim para que eles saibam que o Senhor me ouve. A condição não era para Deus, porque para Deus, Jesus tinha intimidade de falar só direto com Ele. Mas para aquele povo que estava lá em volta, Ele precisava mostrar o tamanho da glória do Pai na vida do Filho. E aí é que começa a diferença. Você tem intimidade com o Pai? Então quando você ouvir a voz dEle, você vai saber. Quando o Espírito Santo falar, você vai saber. E você vai entender que hoje Ele está chamando você para fazer coisas tremendas. Você vai fazer aquilo que já está no centro da vontade de Deus.